O milionário se apaixona pela mendiga negra que só queria um trabalho e muda seu destino. Daniel Castro era o tipo de homem que parecia invencível. CEO de uma das maiores empresas de São Paulo, sua vida era um turbilhão de reuniões, decisões milionárias e aparições em eventos badalados. Suas manhãs começavam antes do sol nascer, entre e-mails urgentes e telefonemas que nunca cessavam. Mas naquela noite, algo diferente estava prestes a acontecer. Depois de um dia infernal, com a cabeça latejando e os ombros travados, Daniel decidiu se perder pelas ruas próximas ao seu escritório, buscando um jantar simples. Entrou num boteco modesto na esquina dos bairros mais humildes, um lugar que nunca frequentaria antes, mas que agora parecia um oásis no meio da tempestade da sua vida. Ali, ele conheceu Michele Joana, uma jovem que carregava no olhar uma mistura rara de determinação e cansaço. Michele era garçonete naquele restaurante de Paraisópolis, uma comunidade que respirava dificuldades todo dia. Ela vestia um uniforme surrado, os cabelos presos num rabo de cavalo improvisado, e um sorriso que parecia resistir às tempestades da vida. Não se sentia mendiga, como muitos poderiam pensar. Ela era uma lutadora que só queria uma chance. Uma chance para sair daquele ciclo que engolia tanta gente. Daniel percebeu algo nela que ninguém mais via. Inteligência afiada, simpatia genuína, um brilho escondido sob o pó da rotina dura. Enquanto falava rápido, servindo as mesas com eficiência, ela não conseguiu esconder o cansaço nos olhos. Mas o fogo no peito estava ali, intacto. Ele ficou hipnotizado. Pediu para ela parar por um instante. Perguntou sobre os sonhos que ela guardava. Aquelas ideias pequenas, mas poderosas, enterradas sob uma vida difícil demais para deixá-las florescer. No final da noite, num impulso que misturava curiosidade e aquela coisa estranha que ninguém explica direito, Daniel fez uma proposta surpreendente. Um estágio em sua empresa. Não era uma caridade vazia. Era uma aposta bruta de alguém que sentiu que Michele podia chegar longe. Mais longe do que ela mesma imaginava. Mas nada ali era tão simples. Michele descobriu logo depois que seu ex-marido, Rodrigo Santana, não havia desistido dela. Rodrigo era o oposto dela, manipulador, frio, uma sombra que ameaçava engolir tudo. Ele começou a usar gravações alteradas, mentira atrás de mentira, tentando chantagear Michele para destruí-la, e também a Daniel, que agora representava uma ameaça ao seu controle. O medo apertava o peito dela. Toda vez que o telefone tocava, tremia, imaginando o pior. Ela se sentia pequena, incapaz de merecer o amor daquele homem que parecia ter tudo e estava disposto a estar ao seu lado, apesar de tudo. Desesperada, Michele buscou ajuda em Carla, uma antiga amiga que tinha segredos guardados e que talvez pudesse virar o jogo contra Rodrigo. Mas a verdade era uma fera indomável. Michele estava no meio de uma batalha silenciosa onde cada passo poderia ser o último. E então, em meio a papéis e planos, reuniões e provas que iam aparecendo, Daniel surpreendeu a todos. Não era só um pedido de parceria nos negócios. Ali, naquela noite tensa, ele pediu para unir suas vidas. Casar, construir algo juntos, desafiar tudo que o mundo estranho deles tentava quebrar. Michele encarou aquele pedido com o coração disparado. Será que ela merecia? Aquela vida nova, aquele amor tão forte, poderia mesmo ser dela? Ou tudo não passava de um sonho prestes a virar pesadelo? O futuro estava aberto, perigoso, e a jornada mal começava. O que viria depois? Ninguém sabia.
Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Michelle encarou Daniel, o coração disparado. A proposta de casamento soava como um sonho mais do que uma certeza. Mas a felicidade que deveria brotar naquele momento foi cortada por um grito distante que ecoou pela lanchonete, quebrando o clima. A porta se abriu de forma brusca e, em meio a um turbilhão, Rodrigo, seu ex-marido, surgiu. O olhar dele era frio como uma lâmina. O ambiente gelou. Daniel se colocou entre eles, a postura firme. Michelle, o que está acontecendo? Rodrigo perguntou, a voz venenosa. Ela respirou fundo, a angústia apertando o peito. O cheiro de seu desespero subiu. Tinha certeza de que tudo aquilo poderia acabar ali. As pessoas começaram a cochichar. Elas se viraram como se assistissem a um show macabro. Mas não era apenas uma discussão. Havia mais em jogo. Você não pode simplesmente aparecer assim e... Michelle começou a falar. Mas Rodrigo não deixou. Eu vim trazer uma verdade que você não quer ouvir. Ele riu, uma gargalhada fria que reverberou na pequena lanchonete. Você não se livra de mim tão fácil, querida. E então, como se aquela cena não pudesse ficar mais tensa, Rodrigo puxou um celular do bolso e, com um gesto rápido, começou a reproduzir um vídeo. O som ensurdecedor de uma discussão entre eles tomou conta do ambiente. A tela mostrava imagens belas em momentos de vulnerabilidade, gritos, lágrimas. Cada palavra era uma adaga cravada no coração de Michelle. Olha, Daniel, Rodrigo gritou, com um brilho maligno nos olhos. Essa é a mulher que você quer? Essa é a mulher que está disposta a me deixar para trás? Eu sou o passado dela, mas agora eu trago tudo à tona. Michelle sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. As pessoas que antes eram só silhuetas, agora olhavam com julgamentos. O calor subiu pela sua face. O medo a invadiu. Ela se virou para Daniel, buscando apoio. Mas o que viu era o espanto estampado na expressão dele. Isso não é o que você pensa, ela começou, mas ficou sem palavras. O vídeo continuava a rodar e as acusações e as ameaças reverberavam na sua mente. E eu não sou um manipulado. Ela é quem não consegue seguir em frente. Olha só para ela agora. O silêncio se arrastou. Um novo peso se instalou no ar, e pelas expressões das pessoas, Michelle percebeu que a verdade que sempre almejou esconder estava ali, exposta. Ao olharem para ela, viam não a lutadora que havia renascido, mas a mulher quebrada por um passado sombrio. Daniel, em sua confusão, finalmente a encarou. Michelle, é verdade? Você não me contou sobre isso? O coração dela parou por um instante. O choque na voz dele era como um balde de água fria. Ele havia visto a mulher escondida sob a camada de coragem que ela tinha construído. E agora? Eu só... A voz dela falhou. O nó na garganta a sufocava. Era um passado que eu queria deixar para trás. Não há como deixar o passado para trás, Michelle. Rodrigo gritou. E assim, naquele momento dramático, as memórias de dor e vergonha surgiram como fantasmas, ameaçando engolir tudo. Toda a esperança que tinha encontrado ao lado de Daniel parecia escorregar por entre seus dedos. O futuro que vislumbrava
era agora um pesadelo se arrastando em rede de mentiras. Mas antes que pudesse responder, a lanchonete tremeu. Um grupo de homens armados entrou, interrompendo a cena. As vozes se calaram, os olhares se tornaram pânico puro. Onde está Rodrigo? Um dos homens questionou, como se procurasse alguém que tinha uma dívida a saldar. As emoções borbulhavam. Não bastava o passado de Michele. Agora, uma nova ameaça pairava no ar. E o que Daniel pensaria? As chaves do destino daquela história pareciam ter se perdido em um labirinto de mentiras e ameaças. Tudo desmoronava e o solitário futuro que um dia ansiavam se dissipava na escuridão crescente. A lanchonete tremeu enquanto os homens armados avançavam, com olhares furtivos escaneando a sala bagunçada. O pânico se espalhou como fogo, em palha seca. Daniel se virou de volta para Michele, sem saber o que fazer enquanto Rodrigo apenas sorria, achando que tudo se desenrolava como um plano bem ensaiado. Michele, fique atrás de mim, Daniel gritou. Mas a garota estava paralisada, presa em suas lembranças. Um capanga disparou a voz. Rodrigo, você nos deve! E a tensão no ar subiu, cortante como uma lâmina afiada. O que você quer? Rodrigo respondeu, ainda seguro, quase debochado. Contudo, a adrenalina começava a tomar conta dele, enquanto a situação escapava do controle. Eu já disse, vocês não têm nada a ver com isso. Neste instante, Michele respirou fundo. Aquela raiva dentro dela começava a borbulhar. Não era um lugar seguro, mas aquilo não podia acabar aqui. Rodrigo, você não pode fazer isso, ela disse, a voz balançando entre a determinação e o medo. Já chega! Chega? Ele riu, a fúria e o medo se transformando em deboche. Você não tem ideia do que eu sou capaz, o que você é capaz de fazer. E então, como se o caos precisasse de um empurrão, um grito ecoou do fundo da lanchonete. Parem, todos vocês! A voz era firme e carregava um peso que todos, até mesmo os capangas, reconheceram. Irina, a irmã de Daniel, entrou em cena. Ela tinha lágrimas nos olhos, mas sua postura era de ferro. Irina, o que você está fazendo aqui? Daniel quase gritou. Ela estava ali, digna e terrorífica ao mesmo tempo. É o seu jogo, Rodrigo. É assim que você quer acabar? Irina olhou para os capangas, que hesitaram, confusos. Você não tem que terminar essa história assim. Michele é uma mulher forte, cheia de vida, e você não vai destruí-la de novo. Irina gritou como se estivesse alertando o mundo. O olhar assassino de Rodrigo agora se voltava para Irina. E você, o que sabe sobre o que ela passa? Que bela irmã você é, esquivando-se da verdadeira culpa. As palavras de Rodrigo caíram pesadas no ar, como pedras. Ela não é a única que tem segredos. Michele ficou paralisada, as palavras de Rodrigo ecoando em sua cabeça. Segredos? Que segredos são esses, Rodrigo? A urgência esquentou seu sangue, enquanto o horror crescia dentro dela. Os segredos que podem mudar tudo. Sua vida, Daniel. Cada movimento. Rodrigo olhou para o celular como se tivesse uma bomba em suas mãos. O que você acha que o vídeo é? Uma simples discussão? Olha e veja a verdade. E naquele instante, um dos capangas, nervoso, pareceu apertar ainda mais a arma. Um movimento brusco e a lanchonete encheu-se de um grito inconfundível. Uma pessoa caiu. Tensão no ar, um corpo no chão. O choque instantâneo. O barulho abafou os murmúrios e cochichos da multidão. Não, era o que Michele conseguia gritar. Mas as imagens do passado invadiram sua mente. O terror contido, a luta constante. O próprio Rodrigo, na verdade, era o seu criminoso disfarçado. E agora um novo traidor surgia-na.
Sombra do caos. Daniel, atordoado, olhou para Michele. Eu preciso saber o que você escondeu de mim. Eu não sei. O desespero escapava de sua boca enquanto todos os olhares estavam sobre eles. Daniel, espera! Mas Rodrigo apenas sorriu, encantado. A tarde, que parecia repleta de promessas, agora jazia sob a marca de um assassinato. E com isso, segredos muito mais sombrios estavam prestes a ser revelados. Não se transformaria em confiança, mas em dúvidas e incertezas. O que realmente era Michele? O que Rodrigo sabia que ninguém mais sabia? As cartas estavam embaralhadas e o jogo decididamente longe de terminar. Michele ficou paralisada, as palavras de Rodrigo ecoando em sua cabeça. Segredos? Que segredos são esses, Rodrigo? A urgência esquentou. Seu sangue, enquanto o horror crescia dentro dela. Daniel estava prestes a responder, mas outro grito se ouviu, agora mais intenso. Um dos capangas, visivelmente nervoso, olhou para o celular na mão de Rodrigo e, em um ato de pura raiva, disparou. O barulho da arma ressoou como um estrondo no meio da lanchonete, e um grito de terror se destacou entre a multidão, enquanto Michele sentia o mundo girar em câmera lenta. Daniel se jogou na frente dela, mas o tiro não atingiu nenhum deles. O projétil encontrou a parede atrás de Rodrigo, estilhaçando pedaços de gesso e levando todos a um estado de pânico absoluto. Precisamos sair, agora! Daniel gritou, segurando a mão de Michele com força. Mas antes que eles pudessem se mover, a porta se abriu novamente, revelando uma figura familiar. Carla, a amiga de Michele, entrou como um furacão. Seu olhar estava fixo em Rodrigo e o ar entre eles se carregou de tensão. Rodrigo, para de fazer isso! Carla gritou, avançando em direção ao ex-marido de Michele. O clima se tornou quase insuportável, enquanto todos a observavam. Você não vai me parar, ninguém vai! Rodrigo rosnou, como se estivesse cercado por feras. O celular na sua mão agora parecia uma arma poderosa. Mas o que ninguém esperava era a explosão de Carla. Você não é mais nada. Todo esse tempo você se escondeu. Sempre foi um covarde. O tom dela era cortante, e todo mundo ficou sem reação. Michele piscou, confusa. E então, em um movimento rápido, Rodrigo se virou para Carla, com um olhar doentio. Você não sabe o que está falando. O que quer que eu revele, você vai se arrepender. Ele começou a pressionar os botões do celular e as imagens começaram a se mover. O fluxo de vídeos não era apenas sobre Michele. Eram cenas dela, mas também de Carla, em momentos de vulnerabilidade. E eles estavam conectados. As pessoas na lanchonete começaram a murmurar. O verdadeiro conteúdo estava se desdobrando. Olha, Daniel, essa é a amiga que você defende? Que tipo de segredo ela esconde? A verdadeira razão pela qual Michele não consegue se livrar de mim. O chover de palavras chasqueou a atmosfera. Michele, com o coração disparado, olhou para Carla, e a batalha interna foi visível em seu rosto. Carla, o que está acontecendo? A angústia a consumia. Só não é o que você pensa, Carla murmurou, e o pânico tomou conta de Michele. O que suas palavras significavam? Michele, eu deixei você pensar que éramos apenas amigas. Eu tinha um motivo. Então tudo desmoronou. O pânico cresceu ao redor dela, e a pergunta ressoou em sua mente. Qual era o real vínculo entre Carla e Rodrigo? O que mais ela não sabia? Um novo peso se instalou, carregado de traição e segredos. A vulnerabilidade de ambos, agora exposta. A lanchonete ficou em silêncio absoluto. As pessoas trocaram olhares de espanto.
O que aquele vídeo era capaz de revelar? O movimento de Carla, que algumas pessoas já admiravam, agora misturava-se com a escuridão que Rodrigo insistia em trazer à superfície. Não, Michele gritou, agora desejando cortar a corrente de intimidações. Você não pode fazer isso, Rodrigo. Eu não sou mais a sua vítima. Rodrigo apenas sorriu, como se tudo estivesse acontecendo conforme seu plano. Ah, mas você sempre foi, Michele. E você não escapará do seu passado. Ninguém faz isso. E antes que as pessoas pudessem digerir a revelação, um novo barulho cortou o ar. Uma sirene. O som se aproximava e a esperança e o desespero se misturaram. Era uma polícia chegando. Mas o que mais estava prestes a emergir? Como tudo acabaria? Michele olhou para Daniel, e sua expressão era uma mistura de confusão e frustração. Que segredos mais estariam escondidos? A verdade poderia salvá-los ou despedaçar tudo de novo? A multidão se voltou, e os olhares fixaram-se em Daniel e Michele. O caos só estava começando, e uns desdobramentos perigosos ameaçavam devastar tudo. O futuro que parecia promissor foi tragado pelas sombras do passado. E quanto mais era revelado, mais tenebroso tudo se tornava. O tempo escorria entre suas mãos, e a pergunta que permanecia no ar era: quem realmente eram eles e como poderiam escapar daquele pesadelo? Michele olhou para Daniel, e sua expressão refletia um mar de sentimentos contraditórios. O barulho da sirene se tornava cada vez mais próximo, mas a tensão na lanchonete parecia um fio prestes a se romper. Ninguém sabia ao certo como reagir, e o olhar de Rodrigo se iluminava de satisfação. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a lançar a última flecha. Você realmente acha que isso é tudo que eu tenho contra você? Ele gesticulou com o celular, a raiva e o riso bronzeando seu rosto. Michele ficou sabendo de alguns segredos. Mas e você, Carla? O que mais está escondendo? As palavras saíram como veneno, cortando o silêncio que se instalou. As pessoas na lanchonete começaram a olhar entre si, confusas, enquanto um zunido de murmúrios crescia. Carla ficou paralisada. A expressão dela desmoronou. Rodrigo, não! Chega de jogar isso no ventilador! Ela tentava se proteger, mas o pânico era palpável. O passado que ligava a todos estava vindo à tona, e os rostos ao redor agora estavam um em direção ao outro, como se fossem juízes em um tribunal. E então, com um movimento rápido, Rodrigo começou a deslizar a tela do celular. Olhem, aqui está tudo. A verdade que todos querem esconder. Ele pressionou um botão e a tela gigante começou a reproduzir um vídeo que ninguém esperava. Em uma fração de segundo, as imagens mudaram tudo. O vídeo começou a mostrar momentos de encontros, sussurros, uma dança que parecia inocente, mas logo se tornou algo sombrio. Não era apenas Michele o centro das ameaças. As cenas revelaram Carla em conversas com Rodrigo, discutindo planos que pareciam uma conspiração. Veja a verdadeira intenção dela por trás de toda a amizade. A revelação foi como um soco no estômago. Murmúrios ecoaram pela lanchonete, e a primeira pessoa a gritar foi uma mulher na ponta da mesa. Carla, você? Como pôde? Michele se sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Carla, por favor, explica isso. A urgência estava na voz de Michele, mas a decepção era visível em seus olhos, agora marejados. A amiga que ela sempre acreditou ser uma aliada estava profundamente envolvida em algo muito mais traiçoeiro do que ela poderia imaginar. A verdade pulsou entre elas. O vídeo continuava a girar,
e as imagens eram cada vez mais comprometedoras. Rodrigo estava se divertindo na posição de juiz, observando cada reviravolta, cada impacto emocional que causava. Nunca se esqueça, Michele. A verdade é a sua maior inimiga. Veja o que ela se escondeu de você. O olhar dele brilhava de vitória. Daniel, atordoado e confuso, ergueu a mão. Carla, isso não pode ser verdade. Você estava do lado dela. Mas ao escutar as imagens, seu rosto começou a mudar. A dúvida se instalou nele como um veneno lentamente fazendo efeito. Era para eu proteger você, Michele. Carla gritou, desesperada. Rodrigo tem informações que podem destruir a todos se eu não fizer exatamente o que ele quer. A confissão dela estava carregada de dor. Era isso que eu tentava te proteger, mas agora percebo que eu me tornei parte do problema. E ali, entre a confusão, um novo visitante chegou. Pintado de autoridade, um homem de terno entrou pelo fundo da lanchonete, mirando diretamente em Rodrigo. Acabou, Rodrigo. Acabou seu jogo. O corpo de Daniela ficou gelado ao reconhecê-lo. Era seu pai, Eduardo Castro, um nome respeitado em todos os círculos da cidade. Pai, o que você está fazendo aqui? Daniel perguntou, a confusão estampada em seu rosto, enquanto Eduardo ignorava o filho e focava em Rodrigo. Os capangas hesitaram, e o ambiente se tornou uma panela de pressão prestes a explodir. Rodrigo se virou, a confiança vacilando. Você não pode ser sério. Ele parecia ter perdido o ar. Eu sei de tudo, Rodrigo. As suas traições e o que você planejou para minha família. Não deixarei você destruir mais vidas. Eduardo se firmou, e a determinação em sua voz era uma luz brilhando no meio daquele caos. A tensão explodiu. O que se desenrolaria a partir daquele momento? A multidão exibia um misto de medo e esperança, e as perguntas borbulhavam como uma tempestade prestes a cair. Que segredos mais rodopiavam no ar? Michele e Daniel se entreolharam, o coração acelerado. O futuro deles estava mais comprometido do que nunca, e a jornada estava longe de acabar. Michele olhou para Daniel, e sua expressão refletia um mar de sentimentos contraditórios. O barulho da sirene se tornava cada vez mais próximo, mas a tensão na lanchonete parecia um fio prestes a se romper. Ninguém sabia ao certo como reagir, e o olhar de Rodrigo se iluminava de satisfação. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a lançar a última flecha. Você realmente acha que isso é tudo o que eu tenho contra você? Ele gesticulou com o celular, a raiva e o riso bronzeando seu rosto. Michele ficou sabendo de alguns segredos, mas e você, Carla? O que mais está escondendo? As palavras saíram como veneno, cortando o silêncio que se instalou. As pessoas na lanchonete começaram a olhar entre si, confusas, enquanto um zunido de murmúrios crescia. Carla ficou paralisada. A expressão dela desmoronou. Rodrigo, não! Chega de jogar isso no ventilador! Ela tentava se proteger, mas o pânico era palpável. O passado que ligava a todos estava vindo à tona, e os rostos ao redor agora estavam, um em direção ao outro, como se fossem juízes em um tribunal. E então, com um movimento rápido, Rodrigo começou a deslizar a tela do celular. Olhem, aqui está tudo, a verdade que todos querem esconder. Ele pressionou um botão e a tela gigante começou a reproduzir um vídeo que ninguém esperava. Em uma fração de segundo, as imagens mudaram tudo. O vídeo começou a mostrar momentos de encontros, sussurros, uma dança que parecia inocente, mas logo se tornou algo sombrio. Não era apenas Michele, o centro das ameaças. As cenas revelaram Carla em conversas com Rodrigo,
discutindo planos que pareciam uma conspiração. Veja a verdadeira intenção dela por trás de toda a amizade. A revelação foi como um soco no estômago. Murmúrios ecoaram pela lanchonete, e a primeira pessoa a gritar foi uma mulher na ponta da mesa. Carla, você? Como pôde? Michelle se sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Carla, por favor, explica isso. A urgência estava na voz de Michelle, mas a decepção era visível em seus olhos, agora marejados. A amiga que ela sempre acreditou ser uma aliada estava profundamente envolvida em algo muito mais traiçoeiro do que ela poderia imaginar. A verdade pulsou entre elas. O vídeo continuava a girar, e as imagens eram cada vez mais comprometedoras. Rodrigo estava se divertindo na posição de juiz, observando cada reviravolta, cada impacto emocional que causava. Nunca se esqueça, Michelle, a verdade é a sua maior inimiga. Veja o que ela se escondeu de você. O olhar dele brilhava de vitória. Daniel, atordoado e confuso, ergueu a mão. Carla, isso não pode ser verdade. Você estava do lado dela. Mas ao escutar as imagens, seu rosto começou a mudar. A dúvida se instalou nele como um veneno, lentamente fazendo efeito. Era para eu proteger você, Michelle. Carla gritou, desesperada. Rodrigo tem informações que podem destruir a todos se eu não fizer exatamente o que ele quer. A confissão dela estava carregada de dor. Era isso que eu tentava te proteger, mas agora percebo que eu me tornei parte do problema. E ali, entre a confusão, um novo visitante chegou. Pintado de autoridade, um homem de terno entrou pelo fundo da lanchonete, mirando diretamente em Rodrigo. Acabou, Rodrigo. Acabou seu jogo. O corpo de Daniela ficou gelado ao reconhecê-lo. Era seu pai, Eduardo Castro, um nome respeitado em todos os círculos da cidade. Pai, o que você está fazendo aqui? Daniel perguntou, a confusão estampada em seu rosto, enquanto Eduardo ignorava o filho e focava em Rodrigo. Os capangas hesitaram, e o ambiente se tornou uma panela de pressão prestes a explodir. Rodrigo se virou, a confiança vacilando. Você não pode ser sério. Ele parecia ter perdido o ar. Eu sei de tudo, Rodrigo. As suas traições e o que você planejou para minha família. Não deixarei você destruir mais vidas. Eduardo se firmou, e a determinação em sua voz era uma luz brilhando no meio daquele caos. Mas no momento em que as vozes se elevavam, o inesperado aconteceu. Com um movimento brusco, um dos capangas, que estava nervoso desde o início, disparou a arma. O tiro ecoou na lanchonete como um trovão. O som atravessou o ar e as pessoas gritaram em pânico, se jogando ao chão. Michelle se atirou para o lado, mas não teve tempo de ver o que acontecia. O coração batia forte, o ar parecia escasso. E então, tudo ficou em silêncio. Quando o barulho cessou, o caos havia se instalado. As pessoas começaram a levantar as cabeças timidamente. E foi aí que Michelle viu. Tudo estava confuso. Daniel estava no chão, segurando a barriga, a expressão de dor em seu rosto. O pânico tomou conta dela, e o desespero fez o seu coração desmoronar. Daniel, ela gritou, correndo até ele, mas a cada passo o tempo parecia desacelerar. Eduardo estava paralisado, os olhos fixos no filho ferido, enquanto Rodrigo estava como um espectador satisfeito diante do tumulto. Levante-se, por favor, por favor, Michelle implorava, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Não podia acreditar que tudo havia chegado àquele ponto. E ali, a verdade começou a se revelar. O coração de Michelle batia mais rápido, seu corpo tremia de medo. Quem era Rodrigo realmente? E o que Eduardo escondia do filho? A verdade estava a um passo de ser revelada. A vida deles nunca mais seria a mesma.
Mas o que mais? Estava escondido sob aquela superfície agitada. O futuro deles estava lhe escapando e a jornada apenas começava. Michele olhou para Daniel, e sua expressão refletia um mar de sentimentos contraditórios. O barulho da sirene se tornava cada vez mais próximo, mas a pensão na lanchonete parecia um fio prestes a se romper. Ninguém sabia ao certo como reagir, e o olhar de Rodrigo se iluminava de satisfação. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a lançar a última flecha. Você realmente acha que isso é tudo que eu tenho contra você? Ele gesticulou com o celular, a raiva e o riso bronzeando seu rosto. Michele ficou sabendo de alguns segredos. Mas e você, Carla? O que mais está escondendo? As palavras saíram como veneno, cortando o silêncio que se instalou. As pessoas na lanchonete começaram a olhar entre si, confusas, enquanto um zunido de murmúrios crescia. Carla ficou paralisada. A expressão dela desmoronou. Rodrigo, não! Chega de jogar isso no ventilador. Ela tentava se proteger, mas o pânico era palpável. O passado que ligava a todos estava vindo à tona, e os rostos ao redor agora estavam um em direção ao outro, como se fossem juízes em um tribunal. E então, com um movimento rápido, Rodrigo começou a deslizar a tela do celular. Olhem, aqui está tudo. A verdade que todos querem esconder. Ele pressionou um botão e a tela projetou um vídeo inesperado. As imagens mudaram tudo. O vídeo começou a mostrar momentos de encontros e conversas entre Carla e Rodrigo. Mas não eram as únicas. À medida que as imagens avançavam, revelações chocantes surgiram. Michele ficou horrorizada ao ver sua mãe, Ana, entre eles, também envolvida nas tramas sombrias. Ela estava na mesma sala, discutindo estratégias com Rodrigo, rindo e conspirando. Era um lado dela que Michele nunca conheceu. Sim, Michele, sua mãe sempre soube. E a ligação entre vocês? Uma peça do meu jogo. Rodrigo sorriu, satisfeito. Você não consegue ver que nem todos ao seu redor são quem você pensa que são. Michele sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dela. Mãe, como você pôde? O coração dela estava na garganta, e o olhar de traição que lançou para Carla foi cortante. O que mais ela havia escondido? Daniel estava paralisado, confuso. Por que ela faria isso, Michele? O desespero na voz dele cortou o ar pesado. O celular de Rodrigo estava repleto de imagens, e a multidão ao redor estava em estado de choque. Murmúrios de descrença ressoavam. E então, a verdadeira reviravolta aconteceu. Carla decidiu enfrentar Rodrigo. Você não vai mais usar isso contra ela. Mas quando foi se aproximar para pegar o celular, um dos capangas, nervoso, disparou a arma novamente. O tiro não acertou ninguém, mas isso fez a multidão entrar em pânico total. Desesperados, todos tentaram se esconder, mas o caos já havia tomado conta da lanchonete. No meio da confusão, Michele viu a mãe de longe, imersa em um confronto. Com o Rodrigo. Você não pode fazer isso. Eu sou sua mãe. Os gritos dela ecoavam. Eu só queria proteger você. A sirene se aproximava, mas antes que ela pudesse reagir, o capanga disparou a arma novamente, mas de forma diferente. Essa vez, a bala atingiu o vidro da lanchonete, estilhaçando tudo ao redor. O reflexo das luzes criava uma cena de filme de terror. As pessoas gritavam, e o estado de alerta pareceu subir a níveis insuportáveis. Daniel, nesse momento, puxou Michele para perto. Precisamos sair agora. Ele segurou a mão dela com força. Mas, em meio ao caos, Rodrigo apenas ria. Isso aqui é apenas o começo, minha querida.
A verdade vai descer como um raio. Os flashes das sirenes e o gritar das pessoas estavam cada vez mais intensos. A situação estava prestes a explodir de uma forma que ninguém poderia prever. Michelle olhou para Daniel e o desespero em seus olhos mostrava que nada seria como antes. O mundo que ela tinha pensado que conhecia estava se desintegrando. Daniel, o que fazemos? Ela estava perdida, as palavras tomando conta dela. Mas entre os gritos e o pânico, um pensamento assombroso começou a formigar em sua mente. Quem realmente era sua mãe em tudo isso? O que mais ela não sabia sobre sua própria história? As cartas eram jogadas, mas agora o jogo estava em sua fase mais perigosa. Com cada segundo que passava, a incerteza aumentava e o futuro deles estava mais comprometido do que nunca. O que mais viria à tona? A jornada deles estava longe de terminar e a verdade, como um predador, estava prestes a surgir. Michelle olhou para Daniel, e sua expressão refletia um mar de sentimentos contraditórios. O barulho da sirene se tornava cada vez mais próximo, mas a tensão na lanchonete parecia um fio prestes a se romper. Ninguém sabia ao certo como reagir, e o olhar de Rodrigo se iluminava de satisfação. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a lançar a última flecha. Você realmente acha que isso é tudo que eu tenho contra você? Ele gesticulou com o celular, a raiva e o riso bronzeando seu rosto. Michelle ficou sabendo de alguns segredos. Mas e você, Carla? O que mais está escondendo? As palavras saíram como veneno, cortando o silêncio que se instalou. As pessoas da lanchonete começaram a olhar entre si, confusas, enquanto um zunido de murmúrios crescia. Carla ficou paralisada. A expressão dela desmoronou. Rodrigo, não, chega de jogar isso no ventilador. Ela tentava se proteger, mas o pânico era palpável. O passado que ligava a todos estava vindo à tona, e os rostos ao redor agora estavam um em direção ao outro, como se fossem juízes em um tribunal. E então, com um movimento rápido, Rodrigo começou a deslizar a tela do celular. Olhem, aqui está tudo, a verdade que todos querem esconder. Ele pressionou um botão e a tela projetou um vídeo inesperado. As imagens mudaram, tudo. O vídeo começou a mostrar momentos de encontros e conversas entre Carla e Rodrigo, mas não eram as únicas. À medida que as imagens avançavam, revelações chocantes surgiram. Michelle ficou horrorizada ao ver sua mãe, Ana, entre eles, também envolvida nas tramas sombrias. Ela estava na mesma sala, discutindo estratégias com Rodrigo, rindo e conspirando. Era um lado dela que Michelle nunca conheceu. Sim, Michelle, sua mãe sempre soube. E a ligação entre vocês? Uma peça do meu jogo. Rodrigo sorriu, satisfeito. Você não consegue ver que nem todos ao seu redor são quem você pensa que são? Michelle sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dela. Mãe, como você pôde? O coração dela estava na garganta, e o olhar de traição que lançou para Carla foi cortante. O que mais ela havia escondido? Daniel estava paralisado, confuso. Por que ela faria isso, Michelle? O desespero na voz dele cortou o ar pesado. O celular de Rodrigo estava repleto de imagens, e a multidão ao redor estava em estado de choque. Murmúrios de descrença ressoavam. E então, a verdadeira reviravolta aconteceu. Com um movimento brusco, um dos capangas, nervoso, disparou a arma. O tiro não atingiu ninguém, mas estilhaçou o vidro da lanchonete em 1000 pedaços e a multidão entrou em pânico total. Desesperados, todos tentaram se proteger. No meio da confusão, Michelle viu a mãe, Ana, imersa em um confronto com Rodrigo. Você não pode fazer isso. Eu sou sua mãe. Os
Gritos dela ecoavam. Eu só queria proteger você. Mas o que ninguém esperava foi que, em meio ao caos, o capanga que atirou começou a gritar e a apontar para Rodrigo. Para com isso, você me prometeu que seria só um vídeo. Eu não quero me envolver. Ele parecia estar à beira de uma crise, e a situação desmoronava ainda mais. Rodrigo se virou, com os olhos esbugalhados. Você não pode fazer isso. Não ouse me desafiar agora. A raiva dele se transformou em desespero. Algo mais chocante. O capanga deslizou o celular para Michelle. Antes que ela pudesse entender, a tela mostrou um vídeo onde, incrivelmente, era ela mesma conversando com Rodrigo. O vídeo tinha dias, e as palavras dela eram inconfundíveis. Aquela parte da conversa jogava uma luz alarmante sobre a verdadeira ligação entre eles. Michelle, o que você fez? Daniel perguntou, a confusão estampada em seu rosto. O mundo girou ao redor dela. Isso não é possível. Eu não me lembro, ela gritou, a voz cheia de desespero. A sensação de estar sendo devorada pelas sombras a envolveu. A verdade que parecia longe estava agora diante dela, e as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de um jeito que ela nunca imaginou. Ela olhou para Daniel, e seu rosto estava tomado de horror. Daniel, por favor, acredita em mim, eu não sabia. Nunca quis que nada disso acontecesse. Mas a dúvida brilhava nos olhos dele. O que mais? Rodrigo poderia estar escondendo? Foi nesse momento que o alvoroço aumentou. As sirenes da polícia se tornou uma presença opressora, e a multidão estava em um frenesi, entre gritos e tentativas de fuga. Michelle estava presa entre seus segredos e as revelações, e ali, no meio daquela tempestade emocional, ficou claro que a verdade mais devastadora ainda estava por vir. Quem realmente era Rodrigo? E o que aquela gravação significava para o futuro deles? As respostas se tornavam cada vez mais sombrias, e a sensação de que tudo estava prestes a mudar permanecia no ar. O que ia acontecer agora? O que mais se ocultava sob o véu da traição? Estava tudo prestes a explodir. A tensão na lanchonete era elétrica. Michelle mal conseguia respirar. A imagem dela no vídeo rodava em sua mente, misturando-se ao medo de Daniel ao seu lado. O pânico coletivamente se instaurava, enquanto o olhar de Rodrigo se iluminava com uma satisfação doentia. Ela se forçou a olhar para o rosto de Rodrigo, poker face na desgraça em que havia se metido. Não vai sair impune, Daniel finalmente conseguiu dizer, sua voz trêmula, mas cheia de determinação. Michelle sentiu seu coração acelerar. Cada palavra, um passo mais perto de um confronto. Mas antes que pudessem planejar qualquer coisa, um novo som cortou o ar. Uma série de tiros. A lanchonete tornou-se um cenário de caos absoluto. Os capangas de Rodrigo agiram em frações de segundos. Um deles, em pânico, disparou a arma em direção ao teto, fazendo as luzes piscarem e os gritos ecoarem. O barulho ensurdecedor parecia cortar a respiração de todos presentes. Michelle e Daniel se jogaram para o chão, e a confusão se instalou. A gritaria misturou-se a um desespero generalizado. Todo mundo queria escapar, mas as saídas estavam rapidamente sendo bloqueadas. E então, um novo movimento no fundo da sala chamou a atenção de todos. Uma sombra se movia rapidamente, e um homem, alto e imponente, apareceu com um olhar gelado. Era um policial em meio à multidão. Seu distintivo brilhava sob a luz fraca. "A polícia! Todos no chão!" Ele gritou, as mãos na cintura, preparado para qualquer situação. Mas antes que pudesse agir, Rodrigo, agora despreocupado com o perigo, olhou para o policial e, com uma expressão triunfante, gritou: "Você não sabe com quem está lidando."
Então, para o terror de todos, ele puxou algo do bolso. Era um detonador. Os olhos de Michelle se arregalaram de horror. Rodrigo, o que você está pensando? Ela gritou, sua voz quebrando. Você vai descobrir que eu não sou a única pessoa com segredos. Ele sorriu, um sorriso terrível, que prometia destruição. O mundo de Michelle desabou, porque todos vão saber a verdade. Uma onda de pânico tomou conta da lanchonete. Daniel, já alertando para o que poderia acontecer, agarrou a mão de Michelle, puxando-a para sair. Mas a sala estava tomada. As pessoas se debatiam e o caos imperava. Com cada segundo que passava, Rodrigo parecia mais forte, mais em controle do que nunca. Antes que qualquer um pudesse imaginar uma saída, um grito rasgou o ar. Parem! O que você está fazendo? Era Carla, a amiga que parecia ser a única ali fora da problemática. Mas agora ela estava com uma expressão de desespero absoluto. A batalha interna na mente de Michelle explodiu. Por que ela estava se importando tanto? A amiga dela poderia muito bem ser uma traidora. Carla, você sabia de tudo? Não sabia? Michelle gritou, olhos sem fúria, mas com uma tristeza profunda. O que mais ocultava? O que mais estava envolvido nessa teia de mentiras? Rodrigo sorriu novamente, um sorriso de quem sabia que estava ganhando. Olhem, olhem. A verdade vem à tona. Agora, quem sobrou para esconder seus segredos? E então, ele pressionou o botão no detonador. Um estrondo ecoou, e o chão pareceu tremer. As luzes da lanchonete piscavam incessantemente, e a cena se transformou em um turbilhão absurdo. Michelle não conseguia pensar. O instante foi congelado em uma mistura de terror e desespero. De repente, um brilho ofuscante atravessou a sala, e em um corte rápido, uma explosão repentina ocorreu. A lanchonete se transformou em um inferno de vidro estilhaçado e gritos ensurdecedores. Não! Michelle gritou, e então tudo escureceu. Quando ela finalmente abriu os olhos, estava deitada no chão, cercada por escombros e uma nuvem de poeira. Seu corpo doía. Ela forçou a visão, tentando entender o que havia acontecido. O que era real? As pessoas ao redor estavam confundidas, mas uma presença familiar a impulsionou a se levantar, embora as pernas tremessem. Além de toda a confusão, algo chamou sua atenção. A luz do celular de Rodrigo piscava, mostrando uma mensagem que iluminava o horror do passado de Michelle. Era uma gravação de uma conversa íntima com sua mãe, Ana, revelando um segredo devastador: a verdadeira identidade de Rodrigo. Ele era seu pai e queria destruí-la ofuscando a verdade. A revelação a golpeou como um soco no estômago. A visão dela se embaçou. Agora, o que mais Rodrigo poderia ter preparado? A sala se tornava um campo de guerra, e a batalha pela verdade estava apenas começando. Em meio a tudo isso, um pensamento se repetia na cabeça de Michelle. Tudo estava prestes a mudar novamente, e dessa vez, talvez, para sempre. Michelle se levantou, o coração batendo rápido. O caos ainda reinava na lanchonete, mas algo havia mudado. A determinação crescia dentro dela. Eu não vou deixar você ganhar, Rodrigo. A voz dela estava firme, embora o medo ainda a atravessasse. Daniel olhou para Michelle, um brilho de esperança em seus olhos. Ele segurou a mão dela, como se transmitisse força. Rodrigo estava com o detonador em mãos, mas Michelle notou o movimento nervoso dos capangas dele. A desconfiança deles estava clara, e o pânico começou a se espalhar. Se você está esperando que eu me entregue, está muito enganado, ela disse, avançando lentamente em direção a Rodrigo. O sorriso dele vacilou. Você não sabe com quem está lidando.
Rodrigo gritou, mas a incerteza começava a aparecer em sua expressão. Michele percebeu que a manobra dele para intimidar estava falhando. Chega de jogo sujo. Ela olhou para Carla, que estava recuperando o fôlego do choque. Você também precisa se posicionar. A verdade precisa ser contada. A festa da desconfiança estava tomando conta, e de alguma forma isso a fortaleceu. Ela não estava sozinha. Os outros começaram a se reunir. Os frequentadores da lanchonete, antes paralisados pelo medo, agora mostravam sinais de coragem. Ninguém mais vai sofrer por suas mentiras. Um homem perto dela acrescentou. Michele sentiu a energia mudando. Michele, não! Rodrigo gritou, mas era tarde demais. O capanga nervoso, visivelmente dividido entre o que fazer, olhou para a multidão e, em um ato inesperado, lançou a arma para o lado. A multidão explodiu em gritos de alívio. E então, Eduardo, o pai de Daniel, avançou. Ele estava cansado de subterfúgios e traições. Rodrigo, você não vai destruir mais vidas. A sua hora chegou. As sirenes da polícia ecoavam lá fora, se aproximando. A pressão aumentava. Rodrigo começou a recuar, o detonador caindo de suas mãos. Não, não, isso não pode acabar assim. Ele estava à beira do precipício, a loucura tomando conta. Enquanto ele tentava sair, a polícia invadiu a lanchonete, armas em punho. Mãos para cima, gritaram os oficiais, e Rodrigo não teve escolha senão se render. O terror de seu plano estava se desfazendo diante de seus olhos. Michele respirou fundo, o peso se esvaindo de seus ombros. Finalmente, aquele capítulo de sua vida estava chegando ao fim. A multidão à sua volta aplaudiu. Um alívio coletivo tomou conta. Daniel a puxou para um abraço apertado. Nós conseguimos, Michi, ele disse, o sorriso estampado no rosto dele. O orgulho brilhando em seus olhos era tudo o que ela precisava. Mesmo com a bagunça ao redor, havia uma sensação de renascimento. Michele olhou para Carla, que estava de pé sozinha, derrotada. Me desculpe, Carla disse, lágrimas escorrendo. Não sabia se conseguia perdoar ali, mas viu que também era uma mulher. Quebrada, perdida numa teia de mentiras. E talvez um dia pudessem reconstruir algo. Ela acenou. A mensagem carregava muito mais do que palavras. Com a polícia levando Rodrigo, a vida estava voltando ao normal. Mas o futuro de Michele e Daniel ainda estava repleto de inseguranças. O que ainda precisava ser curado? A dúvida pairava no ar, como se o passado ainda estivesse presente. Mas o que estava diante deles era um novo começo. Oi, você ficou bem? Daniel perguntou, suavemente, enquanto a luz do sol começava a entrar pelo vidro quebrado da lanchonete. Acho que agora é a hora de falarmos sobre nós. Mas enquanto se virava para olhar para ele, Michele sentiu um frio na barriga. Daniel, eu preciso entender. Também. Sobre minha mãe, sobre tudo. Há muito ainda não resolvido. Ela não queria deixar a sombra da dúvida consumir sua felicidade. E assim, enquanto caminhavam para fora, um futuro incerto se despontava diante deles. A jornada estava apenas começando. E você, está pronto para embarcar nessa nova história? Então, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder os próximos capítulos incríveis que estão a caminho. Esmague o botão de like agora, se você amou essa reviravolta. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias, porque sua opinião é super importante. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Faça parte dessa comunidade agora mesmo. Vamos juntos nessa.